Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos trabalhar com uma temática bastante importante e um caso bem emblemático para a história da psicanálise. Esse caso ele é tão emblemático que eu estou estudando ele faz um mês, já li 2 livros a respeito desse caso, da autoria do próprio Sigmund Freud, e já li vários artigos de outros autores, mais de 10 artigos de outros autores, e busquei outros materiais também na internet de pesquisa a respeito do tema para finalmente ter coragem de gravar um vídeo exclusivamente sobre o caso Ana O. Então eu já tenho outros falas em outros vídeos a respeito desse caso e do próprio Dr. Josef Breuer, mas esse vídeo vai ser realmente só sobre esse caso, diretamente ligado ao Dr. Josef, e realmente deu um pouco de trabalho me preparar para estar falando dessa temática, porque é uma temática que eu tenho muito respeito por esse caso, devido a ele ser o pontapé inicial para a psicanálise, e a gente vai ver alguns detalhes assim, importantíssimos para a conceituação e estruturação da psicanálise a partir deste caso da Ana O. Bom, a primeira coisa importante de falar é uma pequena questão de pronúncia, que se vocês repararem nos meus vídeos anteriores, quando eu falo do Dr. Josef Breuer, eu me refiro a ele como Josef Breuer. Essa mudança, que nesse vídeo eu vou estar me referindo como Josef, é devido a um vídeo que eu assisti recentemente de um filme que é sobre o Dr. Josef Breuer, e neste filme se trazia essa pronúncia. Eu utilizava Joseph devido a ter sido a pronúncia que eu ouvi as primeiras vezes dos meus professores de psicanálise, então eu ouvi eles pronunciando como Joseph e eu mantive a pronúncia de Joseph, mas recentemente neste vídeo eles pronunciavam Joseph, e aí simplesmente por uma questão de dedução lógica, comparando ao Jung, que se escreve também Jung com J e se lê Jung, e considerando que o Joseph é do mesmo lugar, da mesma língua do Jung, presume-se pelo óbvio que não seja Joseph e sim Joseph. Só um esclarecimento mesmo em relação à pronúncia, do porquê dessa mudança repentina de eu estar pronunciando diferente o nome. E é importante destacar também essa questão de que o caso Ana O, muitos atribuem ao Freud. E na verdade não é um caso do Freud, é um caso do Dr. Josef Breuer. Então o Sigmund Freud, nesta época, ele era aluno do Dr. Josef. Então o que acontecia muito na época? Hoje a gente sabe que nós temos muito comum, nos é muito acessível, tanto livros, porque hoje eles, apesar de que ainda estão num valor razoável, para quem não tem uma condição financeira tão boa, dá trabalho comprar livro, a gente sabe, livros principalmente como esses aqui, que são do caso da Ana O. Esse aqui é o do caso da Ana O, e tem um outro aqui que é do caso do Da Vinci, mas que o Freud também fala sobre a Ana O. Esses livros de capa dura, todo detalhados como esse, a gente sabe que um livro desse no mínimo custa por volta de R$60. Usado você não vai encontrar muito mais barato que isso, porque são livros que não se desatualizam, então eles sempre estão sendo utilizados, então o valor deles se mantém e tende a subir cada vez mais quando se tornam mais antigos ao invés de cair. E hoje, apesar disso, ainda nós temos um acesso muito fácil a livros através de bibliotecas públicas, através de a própria internet, você consegue baixar muito livro em PDF, artigos científicos. Então a nossa forma que nós temos hoje de ter dentro do meio acadêmico uma informação rápida e atualizada é através do artigo científico. Então o artigo científico, ele nos traz uma informação muito da hora, que se diz, muito do momento. Então é um experimento que acabou de ser realizado, muitas vezes faz 1 mês, 2 meses que foi realizado, já está publicado o artigo de uma maneira acessível, muito fácil, gratuita. Então tem várias bases de dados na internet que você consegue estar baixando artigos científicos, que são bases que te direcionam especificamente para artigos científicos da área que você queira. E essa então hoje nós temos muito fácil esse tipo de acesso a informações. Na época do Dr. Josef e do Dr. Freud, as coisas não eram tão acessíveis. Lembramos que não havia internet na época. Se eu não me engano, é uma época que já estava se desenvolvendo o computador, mas com
outro nexo, não tem nada a ver com o que nós temos com o computador hoje. Era só uma máquina de fazer cálculo, uma coisa bem realmente simplória, aí por volta de 1910, 1920 já tinha alguma coisa a respeito, mas enfim, não vem ao caso. Enfim, os livros eram mais custosos do que são hoje. Então, se hoje que a gente tem impressoras de alta tecnologia que imprimem livros e livros assim por hora, milhares de livros por hora, e ainda assim é um custo significativo, imaginem uma época que eram imprimidos talvez um livro por dia, se é que se conseguia chegar em um dia imprimir imprimir e montar um livro. Então os livros eram muito custosos. Não se tinha a cultura tão forte de artigos científicos, se tinha sim algumas publicações em jornais e revistas científicas da época, mas também eram publicações de papel, então também tinha um custo, também eram demoradas. Qual que era o recurso alternativo da época para o que nós fazemos hoje através do artigo científico online, que é momentâneo, é de pouco tempo atrás o assunto. A alternativa que os médicos da época tinham para estar se atualizando em relação aos conhecimentos era a troca de experiência. Então, um médico conversava com outro sobre o caso que estava atendendo ou que já havia atendido, faziam trocas de conhecimentos acerca dos casos e aprendiam um com o outro. Então estavam em uma constante produção de conhecimento entre eles, como uma alternativa ao fato de não terem o que a gente tem hoje, que são os artigos científicos online. Então essa era a forma de compartilhar conhecimentos da hora, ou seja, daquele momento que estavam acontecendo naquela época, com outros médicos, estar recebendo deles também informações e acontecimentos atualizados. Considerando que os livros dos casos mesmo que eram publicados, por exemplo, o Freud, ele levava 2, 3 anos para publicar um livro de um caso que ele tinha atendido, por vários motivos, entre eles o fato de que um livro demanda uma certa estruturação, escrever, tem que se arrumar um tempo para isso, e outra que uma questão também ética, que ele tinha esse cuidado de tentar distanciar, tanto para ter um melhor entendimento do caso, então muitas vezes uma coisa que ele não enxergou na época que ele estava atendendo, ele acaba enxergando para frente, que a gente vê isso no caso Dora, e muitas vezes também para estar tendo uma questão ética de não identificar o paciente que ele atendeu. Então, para ser mais difícil de estar associando tal caso a tal pessoa que foi atendida. Vocês estão vendo que esse vídeo já está um pouco longo, eu estou mais falando sobre as questões do meio acadêmico do que sobre o caso em si, mas realmente esse vídeo ele vai ser um pouco extenso, então ou tire um tempo razoável para assistir, ou assistem 2 vezes, porque a gente vai falar sobre praticamente a criação da psicanálise, que é realmente a função desse caso. Esse caso ele foi o criador da psicanálise. O que eu expliquei até agora sobre a forma que os médicos tinham de transmitir conhecimento entre eles, de estarem nessa constante relação de professor-aluno, foi para dar o entendimento de que o Sigmund Freud dá seguimento a um trabalho do Dr. Joseph Breuer, porque o Dr. Joseph Breuer é quem realmente atende a Ana O. Porém, quem dá seguimento e cria toda a teoria psicanalítica é Sigmund Freud. Então não foi à toa que eu fiz todo esse discurso, foi para chegar nesse ponto de que realmente o Sigmund Freud ele dá continuidade ao trabalho iniciado pelo Dr. Joseph. Bom, vamos para deixar as coisas um pouco mais claras e realmente puxar o caso, para não ficar também falando só sobre a psicanálise e deixar o caso, que é o tema principal do vídeo, de lado. Então vamos falar um pouco sobre o caso da Ana O. Eu tô com anotações aqui, não tenho problema nenhum em falar isso, até mesmo porque, como eu disse, eu passei 1 mês estudando esse caso, li 2 livros e vários artigos a respeito, porque realmente eu queria ter um embasamento bom para estar falando sobre esse caso, devido a ser um caso tão emblemático para a psicanálise, ser o caso praticamente que deu o boom, que realmente deu o chute, o empurrão para a psicanálise se desenvolver. Então eu realmente considero um caso muito importante, apesar de ele ser negligenciado por muitos dentro da psicanálise, muito desmerecido, não se tem um trabalho de estudo tão profundo acerca desse caso, quanto poderia se ter considerando a importância dele para a história da psicanálise. É um caso relativamente curto, então para quem quiser ver o caso original, ele está neste livro aqui.
Então, neste livro aqui, que é o volume 2 das obras completas de Freud, de 1893 a 1895, neste livro ele se inicia na página 57. Então aqui, na página 57, é o caso clínico da Ana O, e que já está, como vocês podem ver, com o nome do Breuer. Então, se vocês repararem aqui, senhorita Ana O. Breuer. Então já está como sendo o Breuer quem atendeu esse caso clínico, apesar de ser o Freud quem escreve acerca do caso clínico, só com uma supervisão ali do Breuer, que depois chega até a negar que participou desse trabalho com Freud. A gente vai entender um pouco do porquê dessa negação. Ele é um caso bem curto, ele vai até a página 80 desse livro, então ele começa nas 50 e poucos e vai até 80. Então aqui, ó, até 81. Então, se nós formos ver, isso daqui é o caso... Não. Então vocês podem ver que são bem poucas páginas aqui. Não é um caso muito longo, não. Aqui já acabou o caso. Então é um caso relativamente curto, é bem fácil de ler. O Dr. Sigmund Freud, uma das coisas que eu aprecio muito nele é que ele tem uma escrita fantástica. Ele escreve muito simples e muito fácil de compreender. E neste livro aqui, que é o volume... Nossa, esse aqui tá difícil de enxergar. É o volume 11, de 1910. Tem as 5 lições sobre psicanálise. Então, 5 lições de psicanálise, que é também do Dr. Sigmund Freud. Na página 13 começa a primeira lição, e nessas 5 lições sobre a psicanálise, o Freud também traz muito do caso da Ana O. Então ele traz muitas informações sobre o caso da Ana O. Bom, vamos ao caso em si, então. O caso Ana O, então, posteriormente a gente fica sabendo que o nome legítimo da Ana O é Berta Papenin, ou algo assim. Nomes que não favorecem muito a pronúncia. Em todo caso, isso é só também uma informação só para contextualização. Eu, pessoalmente, vou estar chamando aquela apenas por Ana O, porque é como foi trazido o nome da paciente pelo Dr. Joseph, e é realmente, eu creio que é o nome mais conhecido e é como realmente ela ficou famosa, digamos assim. Então eu vou estar trabalhando realmente como Ana O. Esse caso foi atendido pelo Dr. Joseph Breuer de 1880 a 1882. Então, na época, em 1880, quando ele iniciou o atendimento da Ana O, ela tinha 21 anos. E ele mesmo descreve, e aí a partir das palavras dele e do próprio Dr. Freud, eles descrevem a Ana como uma mulher, uma menina de intelecto muito avançado, de habilidades intelectuais muito altas, de grande habilidade poética e imaginativa, e com um bom senso muito grande. Então, com uma noção de vida e de bom senso muito grande. Essa é uma das coisas que é muito enfatizada em todo o trabalho que você pega, que se referencia na O. Todos os trabalhos trazem ela a partir dessa perspectiva, e é a perspectiva que o próprio Sigmund Freud trabalha nos seus livros. Bom, então, segundo os próprios relatos do Freud, que ele traz inclusive no livro, ela não teria tido uma vida sexual anterior ao atendimento do Dr. Joseph, que é quando ela está com 21 anos, em 1880. Então, anterior a isso, ela não teria tido nenhuma vida sexual ativa. E esse é um dos motivos, inclusive, que o Freud levanta hipotéticos para o surgimento de todos os sintomas dela. Então o Freud traz como sendo resultado, esses sintomas sendo resultado de um processo de latência mal desenvolvido. Então um processo onde a Ana ela reprimiu os seus impulsos sexuais, ela não desenvolveu adequadamente a sua sexualidade, e devido a ela já estar com uma idade razoável de 21 anos e sem a sua questão sexual desenvolvida, seria um dos motivadores dela ter tido tantos sintomas inexplicáveis para a medicina convencional da época.
Então, um dos sintomas que fez desse início ao atendimento da Ana foi o fato de uma tosse inexplicada. Então, ela começou a ter uma tosse sem motivo aparente e isso levou ela a ser encaminhada para o Dr. Joseph Breuer e foi o que deu início a todo o atendimento. Bom, a sua vida familiar, segundo a descrição do Freud do Dr. Breuer, seria uma vida entre uma família muito puritana, ou seja, muito recatada, ou bem recatada, recalcada mais mesmo do que recatada, seria aquela história de se ter muito preconceito, muito fechada, mente muito fechada. E isso para uma menina que era de um intelecto bem alto, era realmente uma coisa bem difícil dela conviver em meio a uma família assim. E uma das formas que, segundo o Dr. Freud, ela encontra para conseguir se desenvolver nessa família recatada, nessa família puritana, seria a utilização do seu imaginativo. Então ela teria um poder, uma capacidade imaginativa altíssima, e porém o Dr. Freud aponta que ela, mesmo sempre estando em um mundo ilusório, em um conto de fadas, ela estava sempre muito atenta também ao que falavam com ela. Então ela estava sempre viajando, mas assim que falavam com ela, ela respondia quase que imediatamente. Então, apesar de estar no mundo de um conto de fadas, ela estava também muito atenta ao mundo físico onde ela estava inserida. Bom, outra coisa que o Dr. Freud nos traz são as questões das manifestações sintomáticas da paciente. Então, uma das coisas aqui, ele coloca a parafrasia, que é a falta de fala, então o sujeito não consegue falar, que é um dos sintomas que ela desenvolveu e de maneira inexplicada, então não há nenhum problema com as cordas vocais, ainda assim o sujeito, praticamente sem uma explicação lógica da medicina, ele simplesmente cessa de falar e não consegue emitir sons, apesar de que não teve nenhum acidente, nenhum incidente que pudesse ter provocado isso, físico aparente, e anteriormente ele falava normalmente, então ela teve alguns períodos ali que ela não conseguia emitir fala, não conseguia falar. Estrabismo convergente, graves perturbações da visão. Essas graves perturbações da visão, entenda-se que tanto era de ela não enxergar coisas, quanto dela enxergar mais do que se tem por existentes. Então existe um período ali do caso que o Dr. Sigmund Freud traz, que ela tinha visões. Então ela alucinava, ela tinha visões como, por exemplo, que as paredes do quarto estavam encolhendo, que o teto do quarto estava desabando. Então ela começou a ter perturbações visuais de aspecto de alucinações mesmo. Então não somente de dificuldade para enxergar, mas também de enxergar a mais do que nós entendemos por existente no mundo físico. Paralisias do corpo, então ela começou a ter torcicolo, sem explicação, paralisia da mão, paralisia das pernas, coisas do gênero. E ela teve uma breve melhora logo após a morte do pai. Então nós temos aqui um dos fatores que eu creio que seja um dos mais importantes, porém não foi trabalhado, esse caso pelo Freud, ele não foi tão trabalhado e tão detalhado, e a gente vai entender um pouquinho mais à frente o porquê. Mas esse do caso do pai, creio que se o Freud tivesse explorado, ele teria chegado à conclusão que foi sem dúvida um gatilho, um fator importantíssimo para o aparecimento de todos os sintomas. Porque foi exatamente quando o pai adoeceu. Então, em 1880, o pai da Ana O, ele adoeceu e caiu de cama, e ela se colocou a cuidar do pai. Ela era muito afeiçoada a esse pai, e cuidando desse pai, ela logo começou a desenvolver sintomas também. Então a gente vê uma associação quase que inegável entre o fato do pai adoecer e ela, cuidando do pai, logo em seguida também começar a apresentar sintomas inexplicáveis e sintomas muito variáveis. Então poderia se atribuir muito sintomas a alguma causa biológica que ainda não tivesse sido estudada, não tivesse sido descoberta. Mas hoje nós sabemos que poucas
poucas causas biológicas nos levam a sintomas tão variados quanto dessa paciente. Então, causas biológicas que te tiram a fala num dia e te devolvem no outro, que te tiram o movimento das mãos e das pernas num dia e te devolvem no outro, te tiram o movimento do pescoço num dia e te devolvem 2 dias depois. Essa variação sintomática nós não presenciamos em outras causas biológicas, mesmo na medicina atual. Então a única causa que se atribui a esse tipo de apresentação sintomática são as causas psíquicas. E logo em seguida ao adoecimento do pai, que a Ana começa a cuidar dele, ela também começa a apresentar sintomas. E esses sintomas levam ela até um nível da impossibilidade de cuidar do pai. Então chega um nível que ela está com tantos sintomas que ela praticamente está mais doente que o pai e não consegue cuidar dele. E isso deixa ela bastante abatida. Então o fato dela não poder mais cuidar do pai, a quem ela era muito afeiçoada, deixa ela relativamente abatida. E logo em seguida o pai não consegue se recuperar e acaba falecendo. E segundo a descrição do Freud, logo em seguida do falecimento do pai, a Ana apresenta uma leve melhora nos sintomas. Porém, em seguida volta a apresentar outros sintomas diferenciados. E depois da morte do pai, um dos sintomas que ela começa a apresentar é sonambulismo persistente. Então ela começa a emitir um sonambulismo, ou seja, começa a se movimentar durante o sono, e isso perdura, os sintomas perduram até junho de 1982. Enfim, e também é nessa época que o próprio Dr. Joseph acaba dando por encerrado o tratamento, de uma maneira um pouco duvidosa ali, a gente vai discutir um pouco acerca disso. É importante destacar que logo após a morte do pai, quando ela volta a apresentar sintomas, inclusive sonambulismo, ela apresenta um quadro depressivo, oscilação de humor muito grande. Então realmente num dia ela estava com um humor muito alto e muito movimentado mesmo, algo muito agitado. E logo em seguida ela tinha uma queda para um humor totalmente depressivo e muito melancólico, inclusive levando ela a pensamentos suicidas, e o que acaba fazendo com que a família dela encaminhe ela para morar em uma casa de campo, já que no lugar onde eles moravam era uma casa no 3º andar. A residência deles ficava no 3º andar, então se teve um medo dela possivelmente se atirar pela janela e se optou por levar ela para a casa de campo para ela ficar no 1º andar, no térreo, uma casa de campo da família. Então a gente vê também que a família dela era relativamente de poder aquisitivo bom, tinha uma casa na cidade, tinha uma casa no campo, então não era qualquer família. E a gente vai ver também um pouquinho à frente a importância disso, porque o Dr. Joseph ele realmente tinha por característica atender pessoas muito importantes de Viena. Então ele fazia atendimento a famílias muito ricas, muito poderosas na cidade, o que leva também ele a dar por encerrado de maneira meio suspeita ali o caso da Ana O. Bom, levando até essa casa de campo, o Dr. Joseph acaba fazendo visitas frequentes à Ana O. Então ele começa a visitá-la praticamente diariamente, e isso leva com que ele desenvolva um trabalho bem amplo em conjunto com a paciente, e é principalmente na casa de campo que ele vai ter o maior estalo da questão da psicanálise, que posteriormente vai ser trabalhado isso pelo Sigmund Freud. Então o que acontece? Quando ela é levada para a casa de campo, o Dr. Joseph mantém um certo nível de visita a ela frequente. Durante essas visitas, ele acaba conversando com ela muito no jardim da casa de campo, que é um local que ela passa a ficar muito. Então ela começa a ter muita alucinação, ela começa a ter quadros de realmente alucinações visuais muito intensos, o que faz com que ela tenha um maior bem-estar em um local aberto e não em um local fechado. Como dito anteriormente, ela começa a alucinar que as paredes do quarto estão se fechando, que o teto está caindo. Então isso leva
ela um certo mal-estar de permanecer dentro da casa e faz com que ela tenha um maior empenho em ficar no jardim. E é onde o Dr. Joseph acaba atendendo ela com maior frequência, com maior ênfase. E ele passa a atender ela diariamente. E aí no jardim ela tem muito por costume ficar em um mundo imaginário, e imaginando situações, até mesmo para fugir um pouco daquela doença que ela estava supostamente doença. Nós temos que dentro da psicanálise hoje o conceito de doença é muito variado, mas enfim, na época os autores trazem deste modo. O Dr. Joseph e o Dr. Sigmund Freud na época trabalham com o conceito de doença. E para tentar fugir um pouco disso, ela acaba usando muito a imaginação, e uma das coisas que ela imagina muito são através das nuvens. Ela observa muito as nuvens e acaba se levando em um quadro de imaginação e fora da realidade tão grande que o Dr. Joseph classifica esse quadro como um quadro hipnótico. Então o Dr. Joseph entende que nesse quadro em que ela está observando as nuvens, que ela está viajando por um mundo imaginário, ela está praticamente em um transe hipnótico. E aí o Dr. Joseph começa a conversar com ela, já que não se tinha muito o que se fazer a respeito, afinal não se tinha uma causa biológica para o problema dela, era um problema de psiquismo. Então o Dr. Joseph ele começa a conversar com essa paciente durante os seus atendimentos. Ele vai ver se ela está bem, como que está, quais foram os sintomas novos que apareceram, e também começa a conversar com ela. E através dessa conversa com ela, nesse quadro praticamente hipnótico, ele tem um estalo, que ele percebe uma coisa muito sutil, que durante essas conversas, em uma das conversas onde ela fala sobre um dos eventos que levou ela a desenvolver um dos sintomas, então um evento anterior, logo anterior a um dos sintomas. Então aconteceu um evento e logo posterior a esse evento ela teve o aparecimento de um sintoma novo. E quando ela relata para o Dr. Joseph Breuer esse acontecimento, que logo em seguida ela teve o aparecimento do sintoma, esse sintoma desaparece. Então assim que ela relata, esse sintoma cessa. E isso leva o Dr. Joseph a uma pequena análise ali. Opa, pera lá. Ela falou sobre o sintoma e o sintoma sumiu. Qual a relação entre ela falar sobre o sintoma e o sintoma desaparecer? E aí ele começa a explorar isso. Então, como eram visitas diárias, ele tinha tempo para isso, então ele começa a explorar essa situação, e ele começa a estar trabalhando com fazer com que ela limpe a sua mente durante esses períodos que ele chama de transe hipnótico. Ela limpe sua mente e acabe falando sobre os sintomas e sobre o que teria gerado esses sintomas. E aí ele começa a perceber que esses sintomas começam a desaparecer. Então ele vai ter um desaparecimento em massa ali dos sintomas. Ela estava com inúmeros sintomas e esses sintomas vão desaparecendo. Conforme ela vai relatando os motivos para os sintomas terem aparecido, eles vão desaparecendo. E inclusive, um outro conceito que até hoje se é utilizado para definir a psicanálise é a cura pela palavra. E aí da onde vem essa cura pela palavra? Quem que deu esse conceito para a psicanálise? A cura pela palavra. Foi o Dr. Joseph Breuer ou foi o Dr. Sigmund Freud? Nenhum dos dois. Foi a Anna Oh. Então a gente já viu anteriormente que o intelecto dela era muito alto, então ela tinha capacidade para entender o que estava acontecendo. E não entendendo questão de estar lúcida ou estar louca. Porque a maioria de nós não entende o que acontece durante uma consulta médica. Você vai no teu médico, o teu médico está te examinando, está ouvindo, você não sabe se está ouvindo o teu coração para tentar buscar o quê, você não sabe se está ouvindo o teu pulmão para tentar identificar algum ronco, algum sopro que pudesse revelar um problema respiratório, você não faz ideia do que o médico está fazendo quando ele está te examinando. A maioria de nós, que não seja da área de saúde, não faz ideia do que o médico está fazendo durante os exames. Então você tem uma presunção de que se ele está com um aparelho tentando ouvir teu coração, ele está tentando ouvir teu coração. Mas você não sabe o que ele está tentando identificar, você não sabe nada disso.
Então nós não sabemos o que está acontecendo durante uma consulta médica. E diferente de nós, a Ana O, ela tinha um intelecto muito alto, então ela já tinha capacidade de entender o que estava acontecendo durante a consulta médica com o Dr. Joseph. E aí ela mesma se refere ao que o Dr. Joseph faz com ela quando ela fala a sério, então quando ela realmente está se referindo de maneira séria, de maneira mais contundente ao que o Dr. Joseph faz, o trabalho que ele faz com ela, e ela se refere a esse trabalho como, eu vou ter que ler porque é uma palavra em alemão e eu não tenho nenhuma habilidade com alemão, Tauchenkuri, que seria a cura pela fala. Então, a cura pela palavra. Essa é a definição que ela dá quando ela está se referindo de maneira séria. E quando ela está a fim de satirizar um pouco o Dr. Breuer, então ela se refere ao tratamento que ele realiza com ela como chimney spink, ou algo do gênero. Como eu disse, eu sou péssimo em swing, deveria ser sweeping, algo do gênero. Eu sou péssimo em português, que dirá em alemão. E o significado desse segundo termo que ela usa de maneira satírica é limpeza de chaminé. Então, a primeira maneira que ela se refere à cura pela palavra é justamente pelo fato de quando ela fala para o Dr. Joseph dos sintomas, os sintomas desaparecerem. E quando ela se refere à limpeza de chaminé, é justamente quando ela está falando desse trabalho que o Dr. Joseph fazia antes de questionar ela sobre o aparecimento dos sintomas. Ele fazia um trabalho de tentar fazer com que ela se livrasse daquelas imagens que ela estava formando dentro da cabeça dela. Então, limpeza por se livrar das imagens, de chaminé fazendo referência à cabeça, ao topo, que é onde geralmente o chaminé fica no topo da casa. Então, seria uma maneira satírica dela se referir a esse processo que o Dr. Joseph Breuer fazia com ela, de estar tentando limpar as imagens que ela estava criando dentro da cabeça dela. E aí a gente vê então que os dois conceitos muito importantes da psicanálise que são trabalhados não foram criados nem pelo maior psicanalista tido da história, que é o Dr. Sigmund Freud, e nem pelo primeiro psicanalista da história, que é o Dr. Joseph Breuer. E vamos entender um pouco, então, agora, depois de ter trabalhado um pouco, a gente já entendeu relativamente o que é o caso Ana O, quem foi ela, quais foram os sintomas. Quem quiser entender isso com mais ênfase, já repassei os 2 livros. Então, não é difícil encontrar, são as obras completas. Eu nem coloco referência no link, na descrição do vídeo, geralmente, esses livros, porque são das obras completas. Então, você buscou as obras completas do Freud, é muito fácil de encontrar. E nelas, nas obras completas, vai estar o caso da Ana O e das 5 lições de psicanálise, porque são parte integrante. Então, não importa qual seja a edição, qual seja o ano, em todos eles vai ter esse conteúdo. Sabendo agora do que foi o caso Ana O e qual a importância dele para o desenvolvimento da psicanálise, vamos entender agora o que levou o Dr. Joseph Breuer a abandonar esse caso e por que foi Sigmund Freud quem deu seguimento a isso. Então, o Dr. Joseph Breuer, ele fez esse atendimento. E segundo, eu vou contar primeiro a versão mais bonitinha e que protege a moral do Dr. Joseph Breuer. Depois eu coloco alguns levantamentos de hipóteses que muitos fazem, mas isso também são levantamentos de hipótese, não se tem confirmação, então também não carece estar levantando de maneira afirmativa essas hipóteses, apenas sabemos que elas existem. Enfim, hipoteticamente, o que se traz como tendo sido o motivo do Dr. Joseph deixar esse caso e não dar prosseguimento a essa nova área da cura pela palavra, seria o fato de que o que depois, inclusive eu vou deixar no link desse vídeo, na descrição, aliás, desse vídeo, o link de um outro vídeo do canal que fala sobre a transferência. Então, como é vista a transferência, o que é o processo de transferência. Isso é conceituado posteriormente pelo Sigmund Freud a partir desse evento do Dr. Joseph. O que acontece? Segundo relatos, a paciente Ana O, que é aberta, ela se apaixona pelo Dr. Joseph Breuer e começa a constantemente dar indiretas, fazer quase cortejos ao Dr. Joseph Breuer.
até o nível que supostamente, segundo alguns relatam, e isso não é confirmado, ela teria dito para o Dr. Joseph que estaria grávida dele. E segundo o que dizem, ele nunca manteve relações sexuais com ela, então seria um pouco incondizente, e isso teria assustado o Dr. Joseph e teria feito com que ele se afastasse desse caso. E também, em conjunto com isso, teria outro fator que é da esposa, porque o Dr. Joseph era casado, a esposa dele já estar com muitos ciúmes dessa paciente, devido a ele constantemente falar dela. Devemos analisar aqui os dois parâmetros, então podemos ser um pouco mais sacanas analisando um parâmetro que vamos estar debatendo um pouquinho mais adiante, daqui a alguns minutinhos, mas também podemos analisar um parâmetro um pouco mais inocente. Qualquer pesquisador, quando está muito inserido com a sua pesquisa, muito envolvido com a sua pesquisa, e é uma pesquisa inovadora, como essa questão da cura pela palavra, é uma pesquisa que tende a abrir um campo totalmente distinto da medicina, que é uma coisa totalmente inovadora, diferente, tende a todo pesquisador, quando está tendo avanços em sua pesquisa, se apaixonar pela pesquisa. Então, não seria muita surpresa que o Dr. Joseph desse certos sinais como se estivesse apaixonado pela própria Ana O, porque ele provavelmente falava constantemente dela, e isso já é relatado do próprio Dr. Sigmund Freud, tanto é que ele não tem dificuldade em escrever sobre o caso, porque ele mantinha um contato, ele era aluno praticamente do Dr. Joseph Breuer, e ele mantinha um contato com o Dr. Breuer constante, e o Dr. Breuer constantemente estava falando da Ana O. Porque, como eu disse, é natural do pesquisador se apaixonar pela pesquisa e realmente trazer uma ênfase no discurso falando dessa pesquisa. E isso, obviamente, incomodava a esposa do Dr. Joseph Breuer. Afinal, você falar com a sua esposa de uma outra mulher, jovem, atraente, de 21 anos, possivelmente, segundo relatos do Dr. Joseph e do Dr. Sigmund Freud, virgem, é uma coisa que no mínimo vai incomodar qualquer mulher, né? Ela pode talvez até ter uma tolerância a isso, mas que vai se incomodar, vai. Então, juntando isso ao fato de possivelmente, segundo relatos, a Berta ou a Ana O ter dito que estaria grávida do Dr. Joseph Breuer, isso teria feito com que ele abandonasse o caso e inclusive saísse da cidade com a sua esposa e os seus filhos, com a sua família, devido a realmente a própria esposa estar muito incomodada com isso e a própria sociedade já estar levantando muita suspeita, já estar questionando muito. Porque apesar de não ser tão incomum assim médicos fazerem visitas diárias aos pacientes naquela época, então naquela época as famílias poderosas dos locais de maneira geral ali na Europa e ali por entorno da Europa, se tinha muito por hábito que as famílias mais financeiramente estáveis tivessem um médico da família. Então aquele médico que era o único que atendia aquela família. Então ele não atendia só aquela família, mas era só aquele médico quem era chamado quando aquela família precisava. E era bem comum que quando havia um paciente doente, o médico fizesse visitas diárias. Isso era totalmente comum na época, então se tratava dos pacientes em casa, era um hábito também comum não se deixar pacientes internados nos hospitais, então era muito mais comum se manter os pacientes em casa e o médico estar se deslocando até as casas para estar realizando o atendimento. Então o fato do Dr. Joseph Breuer visitar a Ana O diariamente não era tão mal visto porque era algo comum. Mas o fato de ele falar constantemente e insistentemente dela, isso começou a levantar algumas suspeitas. Então isso fez com que a sociedade mesmo começasse aquele bochicho, aquela questão, tá vendo? Nossa, ele todo dia visita a paciente, fica falando dela de uma maneira apaixonada. Nossa, não é estranho? Todo dia o homem vê um homem aí que demonstra estar aí com a sua sexualidade ativa, afinal era casado, tinha filhos,
é um homem casado, com filhos, aí tá todo dia visitando uma jovem de 21 anos, não é meio suspeito? Isso começou a se levantar aqueles bochichos entre a sociedade. Isso, junto com que... Então isso já foi um motivador do Dr. Joseph Breuer se afastar da Ana O. E isso junto com o fato de o Sigmund Freud, que também tinha uma relação muito próxima e muito íntima com ele, estar levantando todas as questões das teorias sexuais, então todas as novas teorias que o Freud estava levantando, acerca, inclusive se baseando no próprio caso da Ana O, essas teorias do Freud a gente já sabe mais do que quem conhece a história da psicanálise, sabe mais do que é evidente que essas teorias foram rechaçadas, assim, foram realmente apedrejadas desde o início. Então, juntamos a questão do Dr. Joseph, o fato de ele estar levantando suspeitas na sociedade, já está se levantando boatos e comentários na sociedade. A sua mulher já não está muito contente de ele estar falando tanto e está tendo uma relação tão íntima com a Ana O. E o Dr. Sigmund Freud, seu aluno, estar levantando teorias que já começam a ser apedrejadas e muito criticadas dentro tanto da sociedade de modo geral quanto da sociedade médica mesmo da época, isso tudo junto faz com que o Dr. Joseph acabe se afastando não só da Ana O, como do próprio início da psicanálise. Tanto é que, segundo Freud, em uma das conferências, esses cinco lições de psicanálise que eu me referenciei, que é deste livro aqui, são escritos em relação a uma conferência que o Freud dá, e nessa própria conferência ele relata que ele considera o Dr. Joseph indubitavelmente o primeiro psicanalista da história. Isso são palavras do Sigmund Freud, ao pé da letra. Então ele diz que o primeiro psicanalista da história é Joseph Breuer. Mas o Joseph nega isso. Inclusive, ele em certos momentos, segundo alguns relatos, ele chega a negar que ele teria atendido a Ana O. E posteriormente, obviamente, isso fica sem condições de negar, porque ele acaba sendo exposto ali pelo Freud. Então Freud publica o caso deles, escrito por eles, não tem como ele negar, mas ele realmente se afasta muito desse caso, se afasta de todas as teorias do Freud. Por quê? Porque ele começa a sofrer o peso da sociedade e do julgamento social acerca tanto das atitudes dele com a Ana O, como do próprio Sigmund Freud, as teorias do Sigmund Freud e seu aluno. E o que leva o Joseph Breuer a fazer isso? Por que ele não dá conta de arcar com o peso dessas críticas e com o peso de tudo isso? É nesse momento que entra importante aquela informação que eu destaquei anteriormente, quando eu disse que a Ana O, a Berta, era de uma família bem avantajada financeiramente falando. O Dr. Joseph Breuer, ele fazia atendimentos em famílias muito poderosas de Viena. Então ele atendia pessoas de poder aquisitivo muito grande. E isso fazia com que não fosse vantajoso para ele estar colocando em risco uma carreira estável que ele tinha com essa nova proposta de cura pela palavra que estava se criando ali, que ele estava trazendo um pouco e que o Dr. Sigmund Freud estava explorando mais. Em contraponto, Sigmund Freud, nessa época, era um médico sem muito conhecimento, não era conhecido, ele sim tinha conhecimento, perdão pelo erro da formulação da frase, ele tinha conhecimento, mas ele não era um médico em destaque na sociedade de Viena, como era o Dr. Joseph Breuer. Então, em teoria, em momento imediato, o Dr. Sigmund Freud tinha muito menos a perder, levando à frente essa teoria, do que o Dr. Joseph Breuer, que já tinha construído um nome, já tinha uma carreira estável, já tinha uma estabilidade financeira também grande. A gente vê pelos próprios relatos do Freud dessa época
que ele não tinha condições financeiras nem para casar, que era uma pretensão dele estar casando, ele não tinha condições financeiras nem para estar mantendo uma família, mantendo uma esposa. Então a gente vê que são dois contrapontos bem distintos, o que leva o Dr. Joseph, em teoria, a um curto prazo, a uma questão momentânea, o Dr. Joseph Breuer ter muito mais a perder com toda essa rechaçação, seja lá o que for, com todo esse apedrejamento da teoria psicanalítica, o Dr. Joseph Breuer teria muito mais a perder, em teoria, do que o Dr. Sigmund Freud, que estava tentando ainda fazer uma carreira e que estava tentando trazer algo inédito, algo de destaque que realmente lhe desse fama. Porque nunca foi uma pretensão do Dr. Sigmund Freud morrer anônimo. E isso quem falar não leu Freud e não tem conhecimento nenhum a respeito de Freud. Então o Freud ele não era modesto, eu não vejo isso nem de longe como algo ruim, pelo contrário, vejo como um ponto fortíssimo dele. A modéstia para mim muitas vezes acaba se tornando hipocrisia, porque você fala que não é bom, mas pensa o inverso. Então o cara fala, nem sou tão bom assim, mas aí com ele mesmo ele pensa, putz, eu sou foda, eu sou melhor. Tenha decência então e admita o que você pensa. E era o que Freud fazia. Então ele não tinha nenhuma pretensão de morrer desconhecido. Então ele realmente tinha, sim, ele fazia muitos trabalhos na tentativa de ganhar um destaque e de ser conhecido pelo mundo. E conseguiu isso a duras penas. Ele mesmo admite em um dos poucos vídeos que traz um relato gravado em vídeo mesmo dele, que é uma entrevista assim bem rápida com ele. Ele diz que por esse pouco de glória de ter conseguido criar um sistema para entender o inconsciente humano, ele pagou um preço altíssimo. Então ele mesmo admite que ele pagou caro para ter essa fama, mas conseguiu ganhar o destaque que ele esperava. Aproveitou pouco desse destaque. Esse destaque maior veio mais no final da vida dele, que ele ganhou esse destaque maior. Então aproveitou pouco e realmente teve uma vida bastante conturbada, como a maioria dos que trazem coisas tão inovadoras e fora da sua época ocorre. Então a maioria tem uma vida muito conturbada. Uma das críticas também que se tem, que eu vejo ao Freud, que é uma crítica completamente leiga e tola, que eu já vi muitos amadores que não entendem nada de psicologia fazendo, que é dizer que o Freud ele era um cara de classe média alta. Freud viveu em uma época de guerras, onde o dinheiro não tinha muito valor. Então nem comida não se plantava. Então uma filha inclusive do Freud morreu por falta de alimentação, por anemia. Então essa história de que ele teria sido bem, financeiramente estaria bem, é muito relativa. Ele não estava tão bem assim financeiramente não. Enfim, creio que isso seja o motivo maior que levou a Dr. Joseph Breuer a desistir de explorar a psicanálise e acabou sobrando a Sigmund Freud dar continuidade ao seu trabalho. Então o caso Ana O foi atendido pelo Dr. Joseph, mas é mais trabalhado e relatado pelo Dr. Sigmund Freud. É um caso importantíssimo para a psicanálise. Eu comentei que eu ia falar uma coisa sobre as suposições que se fazem. Muitos dizem que o Dr. Joseph realmente teria mantido algum tipo de relação com a Ana O, com a Berta. Mas isso são, como eu disse, são suposições. Não é tão impensável, já que na época as mulheres eram muito subjugadas, então o fato de ele ser casado, se hoje a relação extraconjugal não é algo inédito, imagina em uma época onde as mulheres eram subjugadas e inclusive muitas vezes elas eram colocadas como culpadas pelo marido trair. Então se o marido trai é porque a mulher não tem competência dentro de casa, a mulher não está satisfazendo o marido dentro de casa. Então, em uma época como essa, não era nada estranho, extraordinário, relações extraconjugais. Então, não é impensado a hipótese de que, considerando que a Berta era uma mulher inteligente, como o próprio Freud e o próprio Joseph Breuer relatam, então era uma mulher inteligente, o que seria um bom atrativo já. Ela era uma mulher relativamente inocente, apesar de inteligente, então ela não tinha experiência sexual,
o que também acaba instigando mais um homem a ter desejos. Ela não, ainda mais nessa época que a virgindade era muito valorizada, ela era uma mulher que começou a manifestar sentimentos pelo Dr. Joseph, e isso posteriormente o Sigmund Freud vai classificar como transferência. Como eu disse, está na descrição do vídeo um link para o vídeo do canal que é sobre transferência. Aproveita, já se inscreve no canal, acessa, assiste os outros vídeos. Tudo isso nos leva a crer que não seja tão absurdo hipotetizar que realmente tivesse tido uma relação entre ela e o Dr. Joseph Breuer. Isso são hipóteses levantadas, então não se tem confirmação disso. Mas, enfim, é uma das suposições que se faz. O que se tem realmente de mais concreto é que o Dr. Joseph se afastou de toda essa questão da teoria psicanalítica devido a essa teoria estar sendo muito malhada na época, estar sendo muito apedrejada, e ele ter um nome muito importante ao qual zelar. Como eu disse, esse vídeo não seria curto, já está aí nos seus 50 minutos. É um vídeo bastante extenso, porque realmente o caso é muito importante e ele é quem dá uma abertura total da psicanálise, apesar de ele ser muito negligenciado e muito pouco estudado hoje dentro da psicanálise, que eu acho estranho, considerando que, para o meu ver, é um dos casos mais importantes da psicanálise. Espero que isso tenha esclarecido um pouco sobre o caso Ana O e muito sobre o início da psicanálise, que realmente a importância maior desse caso é justamente por ele ter sido um dos primeiros, se não, segundo o relato do próprio Freud, o primeiro caso atendido dentro da psicanálise, que seria pelo primeiro psicanalista, o Dr. Joseph Breuer. Obrigado a todos. Assistam também o vídeo sobre transferência, é bem bacana para vocês estarem entendendo melhor esse conceito psicanalítico que o Freud formula depois a partir dessa visão das pacientes se apaixonarem pelo terapeuta. Se inscrevam no canal, também acesse, se inscrevam, clique em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo. Vocês podem também estar me seguindo na rede social, então pelo próprio canal do YouTube você tem acesso à página do G+, do Google+, onde você pode também estar me seguindo lá no Google+, estar recebendo postagens variadas, que aí não são só direcionadas à psicologia, também tem em outras áreas. Podem também estar compartilhando material comigo. E podem também estar se inscrevendo, não, participando da comunidade que eu criei. Então, a partir da minha página inicial, você já vai ver que tem lá as comunidades que eu participo. Uma delas é a Filosofia da Psique. Então, você pode estar acessando ela e estar participando, que é uma comunidade onde ali sim eu posto material só de filosofia e psicologia, assim como aqui no canal do YouTube. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.